Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Liturgia e Música. Eu sou Ângelo Lacerra, músico e católico que por muito tempo servi de maneira inadequada na Santa Missa. Nós vamos juntos aprender a servir na missa do jeito certo. Você sabe qual é a importância do silêncio na sua comunidade, mais especificamente dentro da celebração litúrgica? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. O silêncio sagrado dentro da celebração eucarística, ao contrário do que muitos possam imaginar, é parte integrante dessa celebração. Ou seja, a gente não faz somente pausas de silêncio, ou pelo menos deveríamos fazer pausas de silêncio entre um rito e outro, só para ficar todo mundo quieto. Não, no silêncio Deus nos fala. E muitas pessoas não têm consciência disso. Os documentos da Igreja, especialmente os mais recentes, como por exemplo do Papa Francisco, a sua carta Desidério Desiderável sobre a liturgia, sempre nos chamam a atenção para o silêncio. O Papa Francisco nos diz que precisamos redescobrir a importância do silêncio na celebração. E isso diz respeito também à música, porque se o silêncio deve estar presente em toda a celebração, a música litúrgica deve conduzir também ao silêncio. O que para muitos pode ser uma grande contradição. Como assim? Música conduzir ao silêncio. O silêncio do coração também é muito importante. A música deve favorecer esse silêncio interior. É muito comum a gente ver por aí pessoas que não sabem fazer silêncio servindo na liturgia. Missas barulhentas, instrumentos barulhentos. Tem gente que não se aguenta e quer tocar o tempo todo. Às vezes fica fazendo fundo musical até na homilia, né? Não entendem, por exemplo, que quando o sacerdote fala, os instrumentos devem se calar. Tem gente que não sabe disso. Talvez você também não saiba disso. A gente pode ver, por exemplo, o que diz a Instrução Geral do Missal Romano no ponto 45. Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, o oremos do sacerdote, cada fiel se recolhe pelo silêncio. Após uma leitura ou a homilia, meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Claramente, a Instrução Geral do Missal Romano nos diz que o silêncio faz parte da liturgia e, em cada momento específico, tem um significado diferente. Se nós respeitamos o silêncio dentro da celebração, se pelo menos a gente observar o silêncio aonde a Instrução Geral do Missal Romano indicou, nós vamos colher os frutos que estão ali muito bem apresentados na instrução do missal, como o recolhimento, o louvor, rezar a Deus em silêncio, a própria contrição no ato penitencial. Tudo isso é fruto do silêncio. Através do silêncio, Deus fala ao nosso coração. Compreendemos assim que o silêncio, como parte integrante da celebração, não é uma pausa, faz parte da oração litúrgica, nos ajuda a rezar melhor, nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos, nos ajuda a refletir sobre vários pontos a respeito da nossa própria vida, nos ajuda a louvar, nos ajuda a rezar melhor. Muitas pessoas têm medo de colocar o silêncio na celebração onde ele é previsto. Tem gente, por exemplo, que tem receio de fazer silêncio quando deve se fazer silêncio. A gente tem receio de parar de tocar um instrumento ou de parar de cantar a música quando ela deve ser encerrada. Engana-se quem pensa que favorecer o silêncio é ficar cantando ou ficar tocando o seu instrumento. Quer ver um exemplo? No finalzinho do canto da comunhão, quando encerrou a comunhão dos fiéis, a pessoa continua tocando o instrumento, tocando até que o padre cante o oremos. O canto da comunhão, meus irmãos, encerra quando o último fiel comunga e logo após vem o silêncio. E silêncio é silêncio. O instrumento também se cala. Outro exemplo que eu poderia citar aqui é quando você toca ou canta de um jeito que faz barulho. O barulho, meu irmão, minha irmã, não condiz com o silêncio. Como é que você quer que a pessoa no silêncio medite, por exemplo, depois de um canto, se esse canto foi barulhento? Você primeiro agita o coração da pessoa para depois ela silenciar? Não faz muito sentido. O silêncio deve vir numa constante. A música deve caminhar para o silêncio. E isso diz respeito a toda a música da missa, desde o canto de entrada.
até a bênção final. O canto deve nos conduzir ao silêncio interior. Por isso devemos ter muito cuidado com a forma como nós cantamos ou tocamos na Santa Missa. Então não tenha receio de usar do silêncio quando ele é previsto na liturgia. Como eu citei o canto de comunhão, o último fiel comungou, para o canto. Dê de presente para a Assembleia aquele momento de silêncio para que todos possam rezar e louvar a Deus no íntimo do seu coração. Outro exemplo, entre a leitura e o salmo responsorial, faça uma pausa. Espere o leitor sair do seu lugar para depois começar a introdução do salmo responsorial. Isso vai ajudar os fiéis a meditarem melhor aquela leitura que foi lida. Poderia dizer o mesmo do Aleluia. Terminou a segunda leitura, espera um pouquinho. Espera aquela palavra que foi dita descansar no coração do povo para depois começar o canto. Na escola de música litúrgica, a gente tem uma aula só sobre o silêncio. Por quê? Porque a instrução geral do missal romano e os documentos da igreja sempre trazem esse ponto e sempre o colocam em evidência. O silêncio, meus irmãos, deve ser respeitado, deve ser redescoberto e deve ser valorizado cada vez mais nas nossas celebrações. Então, Ângelo, como favorecer o silêncio na minha comunidade? Como praticá-lo de verdade? Simples, fazendo silêncio. Tocando de maneira silenciosa, cantando de maneira silenciosa. Não é para sussurrar, não é para baixar simplesmente o volume do instrumento, mas a suavidade deve estar presente na sua forma de tocar, na sua forma de cantar. O canto, quando acabar, acabou total. Para de tocar, para de cantar, não precisa esticar além do que aquilo que é previsto. Dessa maneira você vai favorecer o silêncio para a sua comunidade. Deixa aqui nos comentários se o silêncio é observado na celebração aí da sua comunidade. Se você tiver dúvidas também, pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima.